Bom dia, seja a graça e a paz de Deus com cada um de nós. Bem, antes de iniciarmos, lembramos que este é um estudo extra que fazemos para fechar o semestre. A partir de domingo que vem, iniciaremos estudos sobre o tema O Ministério dos Profetas no Antigo Testamento. E para o primeiro estudo, faremos uma introdução geral sobre o tema. A fim de que você possa se preparar, sugiro a leitura de Jeremias, capítulo 23, versículos de 9 a 22, e reflitam sobre o que é profeta, qual a sua importância na história, por que houve a necessidade de suas palavras, quantos são os profetas conhecidos na Bíblia e quais são. Nos dias atuais, há necessidade de profetas? Então se prepare durante a semana para que no próximo domingo o nosso aproveitamento seja melhor. Bem, mas antes vamos a mais um estudo onde veremos alguns detalhes das 3 cartas de João e um resumo do seu conteúdo. Quem é esse João? Quando ele escreve? Para quem escreve cada uma das suas 3 cartas? Qual a razão e o conteúdo de suas cartas? Falando sobre o autor das cartas, em nenhum momento o autor indica o seu nome, mas através dos anos ela tem sido atribuída a João, o discípulo amado. A evidência existente indica que João, o apóstolo, escreveu o Evangelho e estas 3 cartas. Podemos perceber logo no início de sua primeira carta uma semelhança bastante grande com o início do Evangelho, quando cita o Verbo da vida e como ela foi manifestada. Também quando fala que Deus é luz, fazendo distinção entre aqueles que andam na luz e têm comunhão com Ele e aqueles que andam nas trevas. Sugiro fazer a comparação do primeiro capítulo do Evangelho de João com o primeiro capítulo da carta. Falando sobre a data das cartas. A data em que estas cartas foram escritas situa-se entre os anos 85 e 100 depois de Cristo. É bem provável nesta data. E deve ter sido escrita em Éfeso, devido ao trabalho de João com esta comunidade. Falando sobre os destinatários das cartas e respectiva mensagem. Cada uma das 3 cartas tem um destinatário diferente. A primeira carta de João foi escrita para uma comunidade cristã que enfrentava problemas com o gnosticismo do primeiro século. O gnosticismo se refere a um conjunto de crenças cujo princípio básico está na ideia de que há em cada homem uma essência imortal maior do que a própria natureza humana, a qual dizem não ser natural por estar submetida a diversos sofrimentos. De acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação destes sofrimentos é através do conhecimento. Não um conhecimento adquirido de forma racional e lógica, mas um conhecimento intuitivo que dê sentido à própria vida humana. O gnosticismo tem origem em várias seitas religiosas anteriores ao cristianismo, mas nos primeiros séculos da era cristã chegava a misturar-se com o próprio cristianismo. Eles estavam inclinados ao mundanismo e corriam o perigo de olharem o pecado de forma indevida, além de serem levados a duvidarem de Jesus como o enviado de Deus, como o Filho de Deus. Este e outros problemas estavam afetando seriamente o desenvolvimento da fé da Igreja. João procurou encorajar os seus membros a viver uma vida coerente com a comunhão com Deus e Jesus Cristo. Ele aborda temas como a justiça, o amor e o conhecimento verdadeiro baseado nos ensinamentos da palavra.
João estava mais preocupado com a qualidade de vida daquela comunidade. E por estas razões que vamos encontrar na primeira carta de João, alertas e reforço de ensinamentos sobre a santidade de Deus e a natureza maligna do inimigo, também sobre a diferença entre os falsos profetas e os verdadeiros cristãos, além de pontos importantes sobre a questão do amor, da fé e, por fim, fortalecendo o testemunho de Cristo. Por isso que ele termina a sua primeira carta dizendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 20, 21. Já a segunda carta de João foi escrita a fim de advertir certa mulher crente contra a comunhão indiscriminada com os incrédulos. Esta carta foi escrita a certa senhora eleita. Apesar de alguns estudiosos considerarem que João estava se referindo de forma figurada a uma igreja, esta ideia não tem evidência. A carta parece ser dirigida a uma mulher crente, provavelmente viúva, e foi ocasionada pelo fato de ter ele encontrado alguns dos filhos dela, a quem João encontrou andando na verdadeira fé de Cristo, conforme vemos no versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. 2 João 1:4. João escreve para advertir seus amigos contra falsos mestres que os estão colocando em perigo, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. 2 João, capítulo 1, versículos de 7 a 11. E por fim, a terceira carta de João tem um propósito diferente, e no sentido de elogiar um amigo seu chamado Gaio. Este homem era um crente leal e ativo, que era proprietário de fortuna considerável. Era um crente generoso e reconhecido pela hospitalidade cristã que dispensava a pregadores cristãos missionários que passavam pela sua cidade. João manifesta certa preocupação com a recepção de evangelistas negadas por Diótrefes, citando-o como um mau exemplo de cooperação. É por isso que vemos na carta o elogio de João a Gaio pela forma como trabalha a favor da obra missionária. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. 3 João 1, versículos 5 e versículo 6. Concluímos que João, o evangelista, desempenhava um papel importante no fortalecimento da fé naquelas primeiras comunidades cristãs que estavam se desenvolvendo. Vimos que nem só as perseguições foram problemas,
mas ideias e ensinamentos falsos estavam penetrando no meio da igreja com a finalidade de destruí-la e impedir o seu avanço. Assim como João, devemos, como igreja em nosso tempo, continuar alerta contra todo tipo de mensagem contrária aos ensinamentos que Jesus deixou. Sabemos que há risco de falsas interpretações com finalidades particulares e que não trazem vida. Daí reconhecemos a necessidade de boa instrução, de cuidado nos estudos, de buscar somente em Deus e na Sua palavra o verdadeiro entendimento e sentido da Sua vontade. Somente a mensagem que aponta Jesus como o único caminho, a verdade e a vida tem razão de ser cultivada em nossa vida. É a palavra de Deus que fortalece a nossa fé para uma vida com sabedoria. É a palavra de Deus que deve ser anunciada e toda mensagem falsa e contrária deve ser denunciada. Amém? Vamos orar? Santo, 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 a ti seja toda honra e glória. Agradecemos por mais um estudo da tua palavra, palavra que nos alerta, nos corrige e nos ensina como andar nos seus caminhos. Assim como João fez, olhando para comunidades e pessoas e percebendo a necessidade de alertá-los para os perigos a que estavam sujeitos, nos ajude também a enxergar em nós mesmos possíveis perigos e também ajudar outros a permanecerem na fé e firmes na promessa. Te agradecemos pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.